O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Esse podcast ele nasceu, e a gente não sabe, né, quanto tempo ele vai durar, mas ele nasceu com um propósito. E o propósito, especialmente o propósito jornalístico desse podcast, é a profundidade. A gente não tem limites, principalmente limites editoriais, a gente não tem. E a gente tem fixações, como, por exemplo, falar diretamente para as pessoas, mas com um único objetivo, para que as pessoas, independentemente de onde elas estiverem na classe social, no nível de educação, no nível de dinheiro, para que todas as pessoas entendam aquilo que a gente está falando. E com base nessa pequena e modesta introdução, eu trago para você um assunto que ele não tem barreiras. Ele não está diretamente ligado a Bauru, ao estado de São Paulo, ao estado da Bahia. Ele está ligado ao nosso país. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala de violência contra a mulher, a gente automaticamente pensa na forma mais grave da violência contra a mulher, que é exatamente o crime contra a vida, hoje conhecido como feminicídio, assim tipificado no nosso Código Penal. Porém, a violência ela acontece de outras tantas maneiras, e é uma escala. E, lamentavelmente, essa escala ela vai subindo até que, eventualmente, e isso não é raro, essa violência que começou lá atrás, ou começou bem antes, ela possa eventualmente terminar num assassinato. Então a gente começa esse podcast com alguns questionamentos. Por exemplo, por que medida protetiva não funciona? Por que o Estado, qual seria o grande desafio dos poderes públicos? Não estou falando só da nação do país Brasil, mas da Unidade Federação São Paulo, ou da cidade de Bauru, ou da cidade de Pirajuí. Será que não há uma maneira de o poder público chegar antes, monitorar de maneira aprofundada, a ponto de conseguir evitar ao menor sinal? E daqui a pouco eu vou detalhar algumas iniciativas que aparentemente estão dando muito certo. Algumas a gente pincela daqui e dali e algumas iniciativas estão dando certo. Então começamos com esses questionamentos. Para tentar, na medida do possível, primeiro, fazer com que você entenda, e mais do que isso, poder explicar essa imensidão, né, de coisas e fatos, e enfim, tudo aquilo que envolve a violência contra a mulher, eu não poderia, em hipótese alguma, ter escolhido, e que bom que às vezes a sorte me ajuda, viu, professora? Tenho a grata satisfação de receber aqui no E aí, Colim, a professora Marilda Lemos, e vou chamá-la de professora por uma razão. Júnior, fecha nela que eu vou passar agora o currículo dessa mulher. Não vou perguntar a idade, não quero ser, né, deselegante. Preciso me manter um cavalheiro para poder, né, tratar ou conversar com a amiga, uma nova amiga que tenho a honra de fazer nesse momento. Doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, a USP. Isso em 2010. Título da tese: Alívio e Tensão, um estudo sobre as delegacias de defesa da mulher e distritos policiais na seccional de polícia de Santo André. Depois ela tem mestrado na Universidade de São Caetano do Sul, título da dissertação: Entre Nós, um estudo de caso sobre a Casa Abrigo Regional do ABC para mulheres em situação de violência. Ela tem graduação em Serviço Social em 1980, lá na Faculdade de Santos. Querida Santos, eu tenho relações sentimentais com Santos, adoro Santos. Professora do curso de Serviço Social na Faculdade de Serviço Social, lá de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Também em Araçatuba, né, professora? No Centro Universitário Unisalesiano de Araçatuba. Professora de Sociologia, ela é membro do CONDIM, que é Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Pirajuí. Supervisora técnica para profissionais que atuam na área de enfrentamento à violência contra mulheres. Meu Deus, o currículo é uma coisa impressionante. E ela implantou na cidade de Pirajuí um programa chamado E Agora José. Você vai me dar a grata satisfação, e a nossa audiência também, de explicar, né, o que é o E Agora José. Estou curioso para saber. E ela é professora no curso de Gênero e Masculinidades do programa E Agora José, que é mantido, né, enfim, que funciona hoje na cidade de Pirajuí. Ufa, vou dizer uma coisa para a amiga. Invejáveis as qualificações. Obrigado por atender um modesto convite. Eu que agradeço, porque eu penso que esse assunto
violência contra mulheres, ele precisa ser conversado. Ele precisa ser conversado todos os dias, em qualquer Tem que ser lugar. discutido. E em qualquer lugar. Precisamos conversar sobre isso. E precisamos conversar com quem? Com as mulheres, com os homens, com as crianças, com os estudantes, com os entrevistadores de programa de Sim. televisão. Nós precisamos... De podcast também. De podcast. Nós precisamos conversar sobre violência contra a mulher, primeiro para a gente poder desconstruir uma série de preconceitos, de vieses que a nossa educação nos deu, nos colocou a respeito do assunto, a respeito da violência, a respeito das mulheres, né? Que compreensão nós temos das mulheres? Uhum. Né? Eu digo isso porque eu lembro que foi em 1994 que eu descobri que eu era mulher. Conta um pouquinho da tua história. Essa parte em off a gente já falava a respeito disso, mas esse descobrir ser mulher tem uma sequência de fatos muito interessantes que antecedem essa descoberta. Conta um pouquinho, professora. Então, eu sou assistente social desde 1980, uma pessoa que vem de uma família muito religiosa e que depois de ter terminado a faculdade, eu fui me preparando para entrar numa congregação religiosa, queria ser freira. Tá. E Era uma aí, vontade de menina, provavelmente. Lá quando eu tinha uns 7 anos, Tá. minha mãe diz que quando eu tinha uns 7 anos Já eu falava falava disso. disso. Eu não lembro, Tá. eu não lembro. Eu lembro já na idade adulta, mais depois adulta. da faculdade, enfim. E aí você vai para essa Eu fui congregação. para a congregação das Irmãs Franciscanas de São José. Tá. Uma congregação muito querida, as irmãs muito queridas, muito acolhedoras, muito fofas, Muito sabe? fofas. Assim, e um carisma franciscano, uma espiritualidade franciscana muito profunda. Depois que eu passei pela congregação religiosa, eu digo que eu sou outra pessoa, sou outra mulher. Uhum. Bem, mas nessa congregação eu trabalhava com crianças, trabalho social, com crianças e adolescentes. Eu era diretora de uma instituição em que eu atendia as mães, ou melhor, eu fazia o trabalho com as famílias, né? Mas família significa mãe. E você passou a ouvi-las? Mas eram mães. Tá. A minha, quando elas chegavam para mim e diziam assim: irmã, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu dizia assim: olha, se tem alguém que sabe o que fazer com seu filho, é você, não sou eu. A gente está aqui junta para somar esforços, né? Mas não dá para dizer eu não sei o que fazer com meu filho. Isso lá atrás. Depois de ter ficado 16 anos nessa congregação, nos últimos 4 anos eu estudei teologia, sou graduada em teologia. Nesse curso de teologia, eu conheci a teologia feminista. E aí foi outra mudança. Qual é o conceito de teologia feminista, professor? Passa pela compreensão de Deus. Teologia, a palavra teologia quer dizer uma fala, né, uma palavra, teologia, né, um conhecimento sobre Deus. Tá. Mas é um conhecimento humano, é uma palavra humana sobre Deus. Teologia é isso, uma elaboração humana acerca de Deus. Tá. E aí, como algo humano, ela tem uma série de detalhes, inclusive falhas, para definir Deus. Exatamente. E aí a pergunta que se faz é: por que toda a nossa devoção ao sagrado, ela é uma devoção ao masculino? Deus é homem, sabe? Enfim. E a teologia feminista não diz o contrário. Não, Deus não é homem. Não. A teologia feminista não diz isso. Ela questiona o que significa atribuir a Deus, atribuir ao sagrado, uma identidade masculina. O que significa isso? Seria fruto de preconceito também?
para a vida das pessoas, para a vida das mulheres. O que é para as mulheres se relacionar com um Deus masculino, poderoso, que tem um olho, foi assim que eu aprendi na catequese, um olho que fica nos vigiando todo o tempo, inclusive quando a gente dorme. Uhum. O que significa isso? Há um significado, há uma explicação? Significa que nós acabamos, e isso eu estou falando em termos simbólicos, que nós atribuímos aos homens uma certa sacralidade. Crer num Deus masculino significaria dar aos homens uma sacralidade, um poder divino. Um poder divino aos homens. Aliás, tem uma teóloga feminista que diz assim: se Deus é homem, os homens são deuses. Tem todo um tratado, essa aí é a tese dela, né? Então fica muito enxuto eu falar assim. Mas ela defende essa tese. Então, por quê? Porque nós somos socializados nessa cultura, principalmente, eu vou falar do Ocidente, não vou falar do Oriente, que é outro departamento. Mas o Ocidente, ele é judaico-cristão. E a religião judaica, a religião cristã, ela é também o islamismo, né? O Islã, são religiões patriarcais. São religiões monoteístas que acreditam num único Deus. Essa é a semelhança, então, entre elas. Isso. Há uma semelhança. Acreditam num único Deus. No advento dessas religiões, todos aqueles deuses e deusas, eles vão sendo esquecidos, combatidos, né? E surgindo como presença do mal, como assim. Entendi. Então, no Ocidente, né, a nossa civilização ocidental, ela é judaico-cristã. Portanto, a nossa cultura, eu não vou nem dizer em termos de religiosidade, mas em termos de cultura. Cultura é o ar que a gente respira. Ela é judaico-cristã. Patriarcado e, portanto, patriarcal. Começa aí. Não, começa bem antes. Antes até? Mas nós não vamos lá atrás. Não precisamos ir atrás. Mas assim, acho que toma forma nesse momento. Isso. Na nossa formação. A nossa sociedade, porque as sociedades vão se expandindo, vão crescendo, vão se solidificando, se constituindo, enfim, como sociedades patriarcais. E aí... Isso por si só coloca a mulher em planos inferiores. O patriarcado tem dois princípios. O primeiro é que o homem é superior. O segundo princípio é que se ele é superior, ele domina. Ele domina. Se o homem é superior, a mulher e tudo o resto é inferior. Também os animais, tudo. Ele é superior. Se ele domina, tudo o resto da criação é dominada. Isso vem no leite materno, isso vem no sêmen, isso vem no ar que a gente respira, isso vem da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Ainda não evoluímos. Acho que vai um tempo ainda, né? Já, mas para extirpar isso completamente, a evolução vai longe ainda. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Conhece vírus de gripe, que um ano você toma uma vacina e o ano que vem... Você precisa tomar outra vacina, porque o vírus já... Sofreu mutação. Sofreu mutação. O patriarcado é isso. Acho que é uma analogia bastante pobre, mas Professora, assim. É uma analogia sensacional na minha modesta maneira de ver. O patriarcado se reinventa.
a cada vez. Quando o patriarcado se sente ameaçado, ele se reinventa. Eu vou dar alguns exemplos. O patriarcado, eu só vou chegar na Idade Média, Tá. não vou chegar antes. Tá bom. Mas o que foi Estou impressionado com a professora, estou impressionado. O que foi o movimento das mulheres que questionaram os poderes instituídos locais, sejam eles poderes religiosos, monárquicos, enfim, civis? Elas foram queimadas na fogueira, elas foram para o cadafalso e foram guilhotinadas, né, foram enforcadas. Chamadas de bruxas. Chamadas de bruxas. E por que isso? Por que que aconteceu? Isso nós temos conhecimento de algumas mulheres na história, algumas, mas com certeza eram muitas. Era uma comunidade, né? Uma mulher não age sozinha. As mulheres costumam ter uma força de outras. Então, a Idade Média ceifou a vida das mulheres, matou, apagou as mulheres e tentou apagar a história dessas mulheres, a luta como se dessas elas não mulheres, tivessem existido, né? os pensamentos dessas mulheres, porque as mulheres não podiam pensar. As mulheres não. A crença é que mulher que pensa, ela está enlouquecida. E isso vem vindo aqui para o século XVIII, XIX. Chegou aqui. O que foram os que se chamava de manicômios? Quando a gente lê a história dos manicômios, quem é que ingressava? Quem é que era internado nos manicômios? Mulheres. As mulheres. Por quê? Algumas tinham distúrbios mentais. E a gente sempre tem que ver que distúrbios são esses, né? E por que elas tinham. Porque hoje mulheres enlouquecem, ainda enlouquecem, porque existem homens que enlouquecem as mulheres. Enlouquecem. Eu já atendi mulheres que você vê que ela está tão... ela está tão fora de si e ela conta as histórias dela, que ela não se dá conta que são histórias de violência, ela não sabe que aquilo que ela está vivendo é violência, e ela está variando, sabe? Bem, então, quando eu digo assim, as mulheres que foram internadas por pensamentos, ou por ações, ou por pensarem. Exatamente. Algumas por pensar, algumas queriam escrever. Não podia escrever. Demorou muito para as mulheres terem autorização para escrever carta e receita. Porque carta e receita, lá atrás, não era entendido como literatura, como hoje, né? Hoje carta, receita, isso é literatura. Né? Bem, vindo mais para cá, falando de literatura, quando a gente vai numa biblioteca procurar autoras, escritoras mulheres, hoje a gente encontra. Em São Paulo tem uma livraria que só tem livros de mulheres, né? Mas algum tempo atrás, por exemplo, no início do século XX, não tinha. A Virginia Woolf tem um livro chamado Um Teto Todo Seu, que eu recomendo a leitura. Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu. Para ler Virginia Woolf tem que ter fôlego, porque ela é uma escritora num ritmo lento. Mas ela ela conta, ela faz o relato, que ela vai se preparar para dar uma aula magna, e ela vai procurar... entra numa biblioteca e não tem livros de mulheres. Virginia Woolf é da primeira metade do século XX. Então, o que ela encontra?
escritoras mulheres com pseudônimo masculino. Nossa, tinha isso, Muitos. Então, o que eu estou dizendo? Como é que onde é que é o lugar das mulheres numa sociedade patriarcal? Onde? Atrás da cortina, é na penumbra, é na invisibilidade, é na coadjuvância. Eu vou deixar para terminar um pouco da sua história, mais para o fim, porque eu queria entender como é que a freira que deixa a congregação e aí se descobre mulher, aí ela... Mas como a gente já entrou nessa questão e a sua fluência nos leva, né? Porque quem vai conduzir a entrevista é você. E eu falei que eu não ia te chamar de senhora. Se eu chamar, você me puxa a orelha, tá? A violência é fruto disso. A mulher, a partir do momento em que ela não aceita mais esse papel secundário atrás da cortina, na subserviência, ela ocupa lugares destacados. Isso, o holofote... A origem vai para ela. Vai para ela também. A origem de uma violência vem desse ponto ou já é anterior? Vem desse ponto. Quando as mulheres, e isso num cenário doméstico, inclusive, né? Não precisa ser um cenário grande. Tá. Quando as mulheres começam a dizer não, ou a insinuar um não, a violência começa. E a violência é muito sutil. E isso é uma coincidência ou uma semelhança em cada período? É pelo mesmo motivo? Seja na Idade Média ou agora? As mulheres na Idade Média começaram a questionar a ordem estabelecida. E o próprio papel, talvez? E o próprio papel. Isso, a ordem estabelecida. Começaram a questionar. No início do século XX, as mulheres começaram a questionar o papel das mulheres na sociedade. Vota, não vota, por que não vota? Né? Os sindicatos, na origem dos sindicatos, as mulheres trabalhadoras, as tecelãs, que iam para o sindicato, só faziam um número. E começaram a questionar por que nós não temos direito à voz. Então, as mulheres, quando passam a querer ter voz, começa a provocar o choque que gera a violência. Começa a provocar uma erosão da ordem estabelecida. A ordem estabelecida é o patriarcado. Essa é a estrutura. E a nossa sociedade, ela é estruturalmente patriarcal. Haja vista a arquitetura. A nossa arquitetura é muito fálica. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu dava esse exemplo para os meus alunos. Na sua cidade, quantas ruas com nome de mulher que você conhece? Nossa. Poxa vida. Na rua do entorno da minha casa não tem nenhuma. Apesar da Praça Santa Isabel, que todo lugar tem uma praça Santa Isabel. Não é Santa Isabel, aqui Princesa Isabel. Praça Princesa Isabel. Não, todo lugar tem uma praça Princesa Isabel. Né? E é questionável essa figura, não vamos entrar nesse meandro, mas que outras mulheres nomeiam ruas, nomeiam praças, logradores, né? A gente fica, por que isso? Por que se nomeia com o nome de homens os logradores? Os prédios públicos. Mas creche tem nome de mulher. Escola elementar, que lembra ensino a figura básico, da mãe. A escola do ensino fundamental pode ter nome de mulher. Mas hospital tem nome de mulher? Centros cirúrgicos tem nome de mulher? Eu estou perguntando, sabe? Onde é que estão as mulheres? Onde é que estão para dar nomes a esses lugares? Então, quando eu digo que a estrutura da nossa sociedade ela é patriarcal,
São nesses detalhes. E isso nos forma a nossa consciência. E, portanto, forma o nosso comportamento. Tá. O patriarcado é uma estrutura. O Se machismo... sente rompida ou questionada, elas- é um fator gerador, é uma erosão que gera violência. O machismo é uma tecnologia, Ah, é um comportamento, expressão dessa... desse patriarcado. E a misoginia é um discurso. Entendi. Esse ódio às mulheres é um discurso. É tudo muito bem organizado. E nós, mulheres, a gente tem que se virar no meio disso. A gente está com a água aqui, ó. A gente está fazendo assim para respirar. Nós, mulheres. Nós, mulheres. Porque eu não estou falando daquelas que apanham uma vez por semana, apanham uma vez por mês, apanham todos os dias, aquelas que são ameaçadas de morte, aquelas que são assassinadas. Sim. Eu estou falando nós, mulheres, as mulheres da sua família, Sim. as suas colegas de trabalho. Estão se sentindo com água no pescoço. Aqui. A E gente... por que esse estado de coisas, professora? Porque o patriarcado não aguenta dividir o poder. Nós estamos... E aí vem uma teoria que, para mim, que iluminou muito, que é a teoria de relações sociais de gênero. Quando a gente fala de relações sociais de gênero, nós estamos falando de relações sociais desiguais de poder. Homens, na nossa sociedade patriarcal, homens têm mais poder do que as mulheres. Já tivemos menos poder. Não votávamos, para comprar crédito tinha que ter a autorização do marido. Para abrir conta bancária tinha que ter a autorização do marido. Fazia parte do antigo Código Civil. Né? Enfim, já melhorou, já avançamos, mas nós ainda não somos sujeitos, eu gosto de falar sujeitas, de direito, como os homens. Nós não temos igualdade de poder na sociedade, homens e mulheres. Nós, mulheres, não podemos falar, fazer, nos apresentar da forma que a gente quer. A gente... Parece que tem alguma coisa imposta sempre, né? Se apresenta conforme um figurino. Nós temos um figurino. Ainda é assim. Ainda é assim. E aí, numa involução ou numa... Não, acho que evolução não é o termo. Numa sequência ou numa consequência do que você acabou de explicar, a gente tem a violência começando. Ela tem um início? Ela tem um começo? Se sim, ela começa onde? Quando nós mulheres começamos a dizer não. Aí vem a violência. Vem a violência. Quero o fim do relacionamento, não aceito mais, não quero assim. Ou nem chega a dizer não, mas começa a mostrar que está incomodada, que está insatisfeita. Né? Como é que a violência evolui? Porque... Ou involui, como queira. A professora Eliette Safiotti, que faleceu já há alguns anos, que foi a nossa estudiosa de gênero, de violência, enfim, ela tem duas frases que são verdadeiras teses. As duas dizem praticamente a mesma coisa. Ela diz assim, primeiro ela diz que os homens estão permanentemente autorizados a violar aqui no sentido de desrespeitar os desejos, as vontades, os direitos das mulheres.
Os homens estão Como se permanentemente estivessem autorizados. autorizados, legitimados por essa sociedade a praticar esse tipo de violência quando eles são contrariados. Ela tem uma frase bonita, acadêmica, mas quer dizer isso. É isso. E a outra frase dela, ela diz assim: a violência começa na medida em que o autor da violência se sente incapaz, portanto, se sente menor do que a sociedade impõe para essa mulher. Se sente menor do que o comportamento, o desafio dessa mulher para o script que compete a ela. Parece que há uma possível troca de papéis e o homem não aceita isso. Exato. Ele não aguenta, não está pronto para isso. Não. E aí ele reage com violência, né? E aí a segunda frase é essa. Os homens estão plenamente, cotidianamente, legitimamente autorizados. O que significa isso? Significa que o patriarcado, e isso a gente fala não por causa das situações de violência que a gente está assistindo agora, mas pela história, a história das mulheres, né? A história da humanidade. É assim. A história da humanidade vem nos dizendo que nós, mulheres, nós temos um script a cumprir e que os homens não aguentam. Portanto, o patriarcado não aguenta essa rebeldia. Tem uma outra frase que eu nem sei de quem é. Essas frases assim, mas que são verdadeiras teses, sabe? São exemplos bem... diz assim, no patriarcado, a rebeldia... mas assim, a rebeldia é uma coisa que provoca a morte. Entendi. Mais ou menos isso. É uma frase que quer dizer isso. A rebeldia no patriarcado pode significar a morte da mulher? Isso. Há uma tese que diz isso. É como se fosse... É isso. Porque o que é a rebeldia? É se rebelar, não aceitar as normas que estão impostas para as mulheres. E isso vai gerar violência. Hoje, para as crianças, eu tenho 3 netos, 2 netos e uma neta. Que na verdade são netos postiços, porque são do meu bem, né? Mas os pais dizem para a menina, né? Ninguém pode tocar no seu corpo sem pedir licença. Por enquanto está nessa conversa. Mas daqui um pouco vai dizer assim, ninguém pode tocar em você sem consentimento. Eu não sei se você tem filhos, mas tem sobrinhos. Então, quando ela era pequena, você dizia isso, olha, ninguém pode tocar no seu corpo sem consentimento. Essa palavra consentimento fazia parte do vocabulário de relacionamento com a sua criança? É muito provável que tenha feito, sim. É muito provável. Não vou me lembrar com exatidão. Eu acho que não. Acredita que não? Acho que não. Porque hoje em dia a gente precisa dizer isso para as meninas. Ninguém me falou que... Eu fui aprender o que era consentimento agora. Agora. Por quê? Porque agora o consentimento é um fruto da modernidade, antes não era assim? Não, o consentimento... Porque agora os nossos corpos estão sendo desfrutados por homens, sabe? Sem o nosso consentimento. E aí então, nós uma das precisamos... formas de violência. Claro. Então, nós precisamos... Para alguém me tocar, para alguém... enfim, tocar meu corpo, eu tenho que consentir. O meu corpo não está exposto, não é uma coisa exposta que qualquer um pode vir e passar a mão, falar uma gracinha. Eu sou dessa geração que que os homens passavam por nós e falavam gracinhas para ele, porque para nós era ofensivo. Era nojento. Nojento, né? Professor, depois desse estado de coisas, dessa explicação,
sensacional que você deu. Aí a gente tem, então, o começo da violência. Ela tem uma escala. Ela começa com o poder sendo rompido, poder masculino sobre a ascendência começa a ser rompida. E aí acontece o quê? Dá para dizer que ela começa com uma agressão verbal, ou começa com aquela proteção que você me falava antes da gente começar a gravar, uma proteção ou um poder travestido de proteção. É aí que começa? Explique, por gentileza. Sim. Na verdade, a gente chama isso de violência psicológica, que, para mim, é a mais grave de todas. É mesmo, professor? Porque ela não deixa marca, ela enlouquece. Ela enlouquece de verdade as mulheres, e aí o cidadão pega essa mulher enlouquecida, leva para o pai e para a mãe e diz assim, eu não disse para vocês que ela era louca? Né? Então, o homem é capaz de enlouquecer a mulher. Enlouquece. Que Enlouquece. coisa. Então, a violência... É só uma brincadeira que eu preciso fazer, não tem como. Não tem como. O homem enlouquece a mulher, mas a dona Natália me enlouquece também. É só uma brincadeira. Só uma brincadeira com a patroa que vai ver isso aqui. Porque a dona Natália é a sua A esposa. dona Natália é minha esposa. A dona Natália, vou dizer uma coisa, eu a chamo de onça, mas tá tudo bem. Porque provavelmente ela está desafiando o seu poder. E ela desafia, professor. Aqui ela desafia, não. E aí você não aguenta. Não, na verdade eu brinco com ela, professor. Só para descontrair. Tá eu bom. brinco o seguinte, que ela é uma onça, mas o mais gostoso é domar a onça. É Tá só bom. uma brincadeira. É só uma brincadeira. Mas Então, é possível que essas brincadeiras, elas escondam alguma coisa? sim. É possível? As piadinhas. As piadinhas. As piadinhas. Que de A repente gente ouve e a gente ri das elas querem piadinhas. afirmar o poder. Não, isso é o que a gente diria que são discursos de ódio contra as mulheres. Tá. Isso é a expressão da misoginia, essas piadinhas que menospreza as mulheres, que ridiculariza as mulheres, que inferioriza as mulheres, né? São falas. Isso não é legal. Não é. Isso não é legal. E se os homens se dessem conta de... Por exemplo, meu companheiro, ele está num estágio na vida que ele diz assim, eu não tenho mais com quem conversar. Pensa, um homem de 70 anos diz assim, eu não tenho mais. Os meus amigos não têm assunto, a não ser falar mal das próprias mulheres. Que coisa. Falar piadinha das outras mulheres. Ai, que triste isso. Sim. Nós estamos no século XXI. Que coisa. Olha o que o processo civilizatório nos entregou. Não evoluímos? Acho que em muitos aspectos, sim. Eu penso que sim. Mas, enfim, como é que a violência começa? Ela começa muito sutil. Muito sutil. Como? Explica então, essa cadeia, professor. Num relacionamento, por exemplo, a gente está namorando e eu uso uma saia, uma mini saia, uma saia curta, porque eu gosto, porque eu me sinto bem, enfim. Aí você vem e diz assim, trouxe um presente para você e me dá uma saia até no jubá, na canela. E entrega esse presente com uma declaração de amor, dizendo que me ama, que quando ele viu essa saia, me viu vestida dessa saia, que eu fiquei magnífica. Coisa vem assim, revestida de um romantismo. Né? Mas não, na realidade é uma afirmação de poder. Claro. Poder sobre. Claro. Ou então, eu uso cabelo solto, desgrelhado assim, que nem o meu, que eu nem tenho mais, né? Eu já tive cabelo solto assim. E diz assim, traz um negócio pro cabelo e diz assim, ai, você de cabelo preso fica tão linda. Entendi. Isso já é uma forma de violência. Ou então diz assim, aí ela, né, gosta, entrega, recebe, aliás, aí ele diz assim, ai, mas essa sua risada é tão escandalosa
Não sou eu que digo, são os outros. Hum. Você percebe como Já numa vai ficando relação, pior, né? numa relação, ela passa a usar saia comprida, passa a usar cabelo preso, Aí ela já está se anulando. mas vem revestido de tanto carinho. Que ela acaba entrando... Entendi. Quando ela se dá conta, ela não é mais ela. Cadê aquela mulher que ele conheceu? Aquela mulher não existe mais. Não existe. Eu sei que numa dessa, outra brincadeira com a dona Natália, eu tô enrolado. A dona Natália, só para a amiga ter uma ideia, é madrinha de bateria de escola de samba. Que ótimo. Então, imagina, né? Que Enfim, ótimo. vamos restabelecer. Já gostei dela. E não é fácil, dá um trabalho que a senhora não tem ideia, mas tá bom, é o sonho dela. Mas o trabalho é dela. É dela. Não é Eu seu. só fico meio enciumado, mas tá tudo bem. Quer dizer, bem não tá. O ciúme- Eu viro o cão de guarda, eu viro o protetor nessa hora, viu, professora? O ciúme é seu. Eu não e é, deixo ninguém chegar perto, não. e é não. você que tem que trabalhar, que dá conta do seu ciúme, não é ela. A turma acha que eu sou meio bravo, essas coisas, então eu vou lá meio que para proteger. Então, brincadeira. o ciúme... É só uma brincadeira. Os homens... Não, você está me dando matéria para eu conversar. Os homens são ciumentos e as mulheres também são muito O quê? ciumentas. Dona E eu- Natália, professora, meu Deus. Eu vou falar dos dois ciúmes. É. O homem é ciumento porque ele não aguenta se ver ameaçado por outro homem. Sim. Né? Um outro homem faz um elogio para a dona Natália, ou ela como baterista, Madrinha de bateria. madrinha de bateria, Hoje ela é rainha. a da escola. rainha da escola de samba, da bateria da escola de samba. É muito. É uma morena com quase 1,80 m, professor, que dá trabalho. Mas tá bom. É muito holofote para ela. É muito holofote. É cara. muito holofote. Agora que esse negócio O de rede pat- social, então. meu O Deus. patriarcado não aguenta. Não aguenta isso. É mesmo, professor? Não aguenta. Eu acho que eu sou meio heróico, então, viu, professor? Porque Não olha. aguenta. Então, e as mulheres, então, vivem nessa relação de ciúme e elas ficam se esquivando, Tá. sabe? Se esquiva de um lado, de outro. Por quê? Porque tem vezes que não existe absolutamente nada e os homens supõem Tá. que tem um outro no pedaço. Eu vou dar um exemplo. Dê. As mulheres, a libido das mulheres não é igual à libido dos homens. Não é sempre que as mulheres têm desejo sexual. Os homens parece que sempre, né? Se não sempre, mas É mais frequente. é mais frequente, mas a sociedade coloca nas nossas cabeças, né, na dos homens e das mulheres, que os homens estão sempre prontos, sempre dispostos sexualmente. A gente sabe que não é verdade. E as mulheres têm que estar. E as mulheres... Poxa vida. Então, eu estou com dor de cabeça. O que é essa dor de cabeça? Né? É dor de cabeça mesmo ou não estou a fim de transar hoje? Né? Quando as mulheres entram na menopausa, eu sei porque eu sou menopausada, eu sei como é que é. Você perde a libido, então você não tem vontade de transar, não tem, e tudo bem. Não tem vontade de transar e está de boa, está de boa. Não tem vontade de transar, os hormônios... Já não são mais os mesmos. Não são os mesmos. Há uma ebulição natural, né? Exatamente. Do ponto de vista hormonal. Os líquidos do nosso corpo, eles minguam, né? Quer dizer, as lubrificações Já nossas... não existem mais. Então, transar na menopausa, ela é uma celebração. Uma celebração. Os dois precisam descobrir os caminhos, né, para que uma relação sexual prazerosa, né, possa acontecer. Quem é que leva isso em conta? Bom, aí a mulher não quer transar.
E as conversas sobre sexualidade entre os nossos casais são uma mixórdia, né? Nossa, não fala. Não se conversa sobre Não. isso. Ninguém diz, é assim que eu gosto, é É. assim que eu gosto, faz desse jeito. Não. Essa conversa Não existe. não existe. Os homens, em princípio, sabem tudo, conhecem o corpo da mulher, como se todas fossem iguais, Uhum. e as mulheres são muito envergonhadas, porque não se fala disso, não diz o que querem, o que gostam e como gostam. Bom, porque nesse processo ocorre muita violência. Uhum. Por isso que eu estou falando. As mulheres, então, inventam a dor de cabeça. O que os homens pensam numa situação dessa? A minha mulher, eu vou dizer, porque eu trabalho com homens também, tá? A minha mulher está dando para outro. Porque não é possível ela não nunca querer está nada comigo. disposta a transar comigo. Olha o ciúme, olha... A dominação ou um poder, aquele poder sendo questionado e... Então, os homens têm ciúme de outro que se aproxima, ou de outro, de um fantasma Uhum. que possa se aproximar dele, porque ela é um troféu para ele, né? As mulheres são um troféu para os homens. Isso vai render um bom corte, visto que a amiga acabou de falar. Vai render um bom corte. As mulheres têm ciúme dos homens. Por que as mulheres têm ciúme dos homens? Porque elas não querem perdê-los. Por mais que ele seja um traste. Não quer perder. Não quer ter. E por que elas não querem perder? Porque as mulheres na nossa sociedade já foi pior. Já foi pior. Tá. Mas nós fomos educadas para casar e ter filhos. Quando uma mulher não casa, ela vira solteirona. Uhum. Tem apelido para ela. Solteirona é um apelido, é uma designação pejorativa. Totalmente. Aquela que ninguém quis. Uhum. Nenhum homem quis ficar com aquela mulher. É uma indesejada. E vários desdobramentos. Então, as mulheres, para elas se sentirem com uma certa visibilidade, um certo reconhecimento na sociedade, elas precisam ter um homem ao lado delas. Então, antes era o pai, ou um irmão mais velho, ou depois um tio. Um namorado, noivo, marido. Aí, exatamente. Mas precisam ter um homem para legitimá-las como ser humano, como pessoa, Perder esse homem é ficar nua na sociedade, Sim. é ficar... Ela vai ter uma série de rótulos que ela não quer ter. Exatamente. Uma mulher não rompe muitas vezes o casamento. Eu estou falando isso, eu estou lembrando das histórias das mulheres que eu atendi. Elas não rompem o casamento, se mantêm na violência, porque a vizinha delas, que rompeu o casamento, o marido foi embora, os homens do bairro, aqueles que eram amigos do marido, que eram pais das crianças que brincavam com os filhos dela, esses mesmos homens, quando ela passa na rua agora, eles mexem com ela. Por quê? Porque agora, uma mulher divorciada, uma mulher separada do marido, é uma mulher sexualmente disponível. Pensa nisso. Na cabeça do homem é isso. Pensa nisso. Ela tinha um marido, ela tinha uma vida sexual regrada, agora ela não tem mais o homem. O inconsciente do homem o leva a pensar isso? Eu Mas é consciente ou inconsciente, professor? Ou está na nossa genética ainda? Na genética a gente diria que é biológico, não é biológico, é cultural. Cultural. A única coisa que é biológica é a nossa genitália. Entendi. Você não pode, por mais que queira, por mais que reze e peça aos céus, você não vai menstruar, você não vai engravidar, você não vai parir e nem amamentar. É a única diferença. E a dona Natália pôde tudo isso. É a única diferença. Essa é a questão genética. Genética biológica. Isso, é a diferença biológica.
Todas as outras diferenças, Culturais. elas são culturais. E na nossa sociedade patriarcal, essas diferenças, elas são constituídas como desigualdades. Porque o problema não é ser diferente. O problema é ser mulher. desigual. É desigual. Entendi. Desigual significa que um tem mais poder do que o outro. As relações sociais Elas ainda são baseadas no poder masculino. São relações de poder. Mulheres têm menos porção de poder do que os homens. Quando rompidas essas relações, descamba para a violência. Uhum. É o caminho. E aí vem... A Lei Maria da Penha de 2006, ela previu uma série de violências. Ela previu a violência psicológica, a violência patrimonial, enfim, ela previu uma série de situações, a violência física, claro. E eu me lembro que na época foi o meu trabalho de finalização de curso na faculdade. E eu me lembro que, teoricamente, ela era muito boa. E é muito boa. Mas parece que a sociedade não estava pronta para suportar tudo aquilo que ela pedia. A amiga vê assim também ou não? Então, já que você se referiu ao seu trabalho de conclusão de curso, eu vou me referir à minha tese. Tá. A minha tese tinha como hipótese a interpretação da Lei Maria da Penha na lente de gênero, de relações sociais de gênero, para uma eficaz aplicação. Tá. E como é que você concluiu isso? Que a Lei Maria da Penha é de 2006, eu defendi em 2010. Tá. Tinha 4 anos ainda. Então, nesses 4 anos, o que eu constatei? Que os policiais, delegados, os escrivães, eles não tinham a compreensão de gênero. O artigo 5º da Lei Maria da Penha é bem claro, né? Para efeitos desta lei, configura-se violência contra a mulher, toda ação ou omissão baseada no gênero. Tá. Eles não tinham essa percepção na época. Não sabiam que era isso. Eu pesquisei a seccional de Santo André, que incluía Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Tá. E você constatou isso meio em cadeia, assim? E entrevistei delegados, delegadas, porque então eram 2 delegacias da mulher, Mauá e Santo André, escrivãos e escrivãs, e mulheres que estavam lá nos dias que eu dei plantão, né? Mulheres que iam lá para registrar o BO. Uhum. Então, se você não tem essa lente de gênero, se você eu falo lente de uma forma muito Sim, simples, é como se fosse uma lupa mesmo para poder observar. Né? Mas é uma teoria, né? Tem um estofo aí. Se você não tem essa lente para interpretar a Lei Maria da Penha, para você entender do que a Lei Maria da Penha está falando, você não vai aplicar... Você não vai nem aplicar nem cumprir. Exatamente, não vai aplicar a lei como a lei está pedindo para ser cumprida. Tá. Hoje a amiga acredita que evoluiu. Um pouco. Hoje nós temos varas específicas para julgar a violência contra a mulher. Avanço. Temos as DDMs. Isso. Acho que ainda está faltando mais amparo nas casas-abrigo, por exemplo. Isso. Mas você conhece muito, de maneira muito próxima. Eu coordenei a primeira casa-abrigo do ABC em 2001, 2002. Ainda nem tinha Maria da Penha, então? Dos 2000. Não tinha. Era a Lei 9.099. Os abrigos é a última, deve ser a última saída para as mulheres, para salvar a vida dessas mulheres. Por quê? Porque no abrigo você acolhe 5 mulheres, porque vão com os filhos, porque os filhos são das mulheres. Uhum. Os homens vão embora. E aí você tem 5 mulheres, 14 crianças e adolescentes. As realidades são diferentes. Cada um vem de um lugar, com costumes, com cultura, com religiosidade
diferentes. Como é que deveria funcionar uma casa-abrigo hoje? Provisória, obviamente, mas qual seria a maneira correta? E aí já emendo uma outra pergunta. Casos de violência, às vezes que são extremos, e eu acompanho muito isso, professor, e a realidade das ruas ela é muito triste. A gente vê uma mulher que foi vítima num primeiro momento. O marido até foi autuado com base na Lei Maria da Penha, a pena é ínfima, ele não vai cumprir uma temporária, por exemplo, a prisão em flagrante é quebrada na audiência de custódia, lamentavelmente é assim, e depois eles voltam para o mesmo lugar. Aí é uma tragédia anunciada. O que a gente poderia fazer nesse meio tempo? O que o Estado poderia fazer? Eu vou te falar, mas eu quero fechar a coisa Por do favor. abrigo. Por favor. Quando você abriga uma mulher, você tem que ter uma política pública de desabrigamento. É a mesma coisa para as crianças. Abrigar para desabrigar depois. Eu tenho um artigo publicado sobre isso. Tá. Abrigar para desabrigar. Mas se você já... A política de abrigamento já é capenga, nem pensar numa política de desabrigamento. Sim. Né? Então, é muito difícil. E a convivência no abrigo, num primeiro momento para as mulheres, o abrigo é o paraíso. Mas depois de 20 dias, Aí um já mês... virou um Não, inferno. e assim, chega a ficar com saudade do agressor. Nossa. Porque o abrigo deve ser... Ele vai ficando complicado, vai ficando difícil. É difícil. Né? Bom, você me perguntou do... Como fazer? O que teria que fazer para evitar de voltar? Abrigar para desabrigar? Tem que ter política de empregabilidade, de moradia. Para tirar essa... Nós estamos muito longe, então. Nossa. Porque, assim, a gente está a anos-luz de uma condição minimamente ideal. Porque se a mulher ela chega no abrigo, ela não vai poder ficar muito tempo lá. E ela tem a relação de dependência, muitas vezes. E aí, automaticamente, ela vai ser meio que obrigada e levada a voltar para o mesmo lugar. Teríamos que interromper esse fluxo. Você sabe um caso de sucesso que eu vivenciei quando eu era coordenadora desse abrigo em Santo André? Uma mulher com 5 filhos. Ela não tinha parente nenhum no ABC, sozinha. Porque ela foi trazida pelo marido, trazida de Pilão Arcado. Nossa. Já ouviu falar de Pilão Arcado? Não. Na música do Sai Guarabira, eu pensei que só era existia na letra de música de Sai música. Guarabira. Achei que era letra de música. Essa cidade existe, esse município. O que a gente fez? Entramos em contato com o serviço social de Pilão Arcado, que deve ser um ovo. Falamos dessa mulher e da família, demos o nome da família. A assistente social conhecia a família, por isso que eu digo, deve ser um ovo, né? Fizemos todos os trâmites para encaminhar essa mulher. Botamos no ônibus. No ônibus. Esse foi um caso de sucesso, porque a gente monitorou depois. E monitorava E ela voltou e ficou bem. E ficou bem, e ficou lá. Longe do marido. E ele não foi atrás. Porque às vezes eles vão atrás, Sim, né? Imagina. Então, agora, o que eu acho? Eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu queria dizer que o que a gente precisa fazer não é só ficar estarrecido com os tipos de violência, com o grau de violência que as mulheres sofrem. Porque vai começar com o questionamento do poder e pode passar por uma agressão verbal, aí uma violência psicológica, aí uma violência patrimonial, aí podendo desencadear no feminicídio. Por gentileza, conclua. O que a gente precisa? A gente precisa estancar essa torneira que está aberta. Como é que a gente estanca? Com educação. É o único caminho, professor? No momento... Porque senão a gente vai ter medidas de difícil execução. No momento, o que eu acho possível... Não é a solução, mas no momento, o que eu vejo é trabalhar com os homens. A Lei Maria da Penha, ela prevê serviços de reeducação, ressocialização de homens autores de violência contra mulheres. Professor. Eu não trabalho com a palavra ressocialização nem reeducação.
E quando eu digo eu, estou falando que eu faço parte de um programa chamado E Agora José, e que trabalha a responsabilização dos homens por aquilo que eles fizeram. Então, são grupos de reflexão, e reflexão sobre isso aqui. Nós temos uma metodologia própria, reflexão sobre essas coisas que nós estamos falando. O E Agora José é isso, É isso. Educação. Grupos, É buscar educar. Grupos, buscar refletir, fazer com que o homem se repense, olhe para ele e que tipo de homem ele é. E isso está acontecendo hoje em Pirajuí, aqui do lado. Você se fosse uma mulher, você se casaria com você? A sua filha, você tendo uma filha, você gostaria que a sua filha se casasse com um homem como você? Quais os resultados, professora? Tem dado certo? Olha, desde 2017, que nós estamos em Pirajuí, era um projeto do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Uhum. Aí lutamos, eu faço sempre o serviço voluntário, Tá. mas tem as técnicas, funcionárias públicas, né? E lutamos bastante para que se tornasse uma política pública, e se tornou virou uma uma política pública. Hoje é um programa. Precisamos expandir isso. Programa alocado na Secretaria de Assistência Social. De Pirajuí. Isso. A secretaria abraçou. Para isso, precisa uma rede. Quem que é o mais importante aí? Uhum. O judiciário. Porque o homem não vai lá porque diz assim, eu bati na minha mulher, eu enfiei a faca na minha mulher, enfim. Atirei nela. Mas só pegou de raspão. Mas foi só no braço. Foi só no braço. Não, você precisa ver o que eu já ouvi desses homens. Eu imagino. E, assim, esses homens... Porque a nossa própria legislação, diante disso que a amiga está dizendo, atenua. Porque foi um tiro de raspão. Então, poderia ser uma tentativa de homicídio, já vira lesão corporal. Isso. Olha, e agora, a última que eu soube, que eu não sei há quanto tempo, mas eu soube faz 2 semanas, que quando o autor da agressão ele é usuário de droga... Tem abatimento na pena. Se ele está sob efeito de entorpecente ou alguma substância psicoativa, tem redução só no nosso país. Só no nosso Brasil. Às vezes, eu custo acreditar que o nosso legislador tem isso na cabeça. Porque é uma sequência, né? Porque no Brasil vale o direito positivo, então vale o que está escrito. Então, para um juiz tomar uma decisão, ele precisa ter uma base. Está lá escrito. Meu Deus, não dá para entender. Entendo a sua indignação, porque também é a minha. Esse homem só vai para os nossos grupos intimado. Ele recebe uma intimação. Ele não vai de livre, espontânea vontade. Não. Mas assim, o judiciário intima para ele. Intima. Agora, então esse é o ponto positivo. O judiciário participando, ele vai lá. Agora veja, Pirajuí é uma cidade pequena, que os juízes ficam lá no máximo 2 anos. E às vezes ficam meses e já troca. Às vezes você tem 3 juízes num mesmo ano. E aí a gente precisa começar tudo de novo. Tem juiz que te recebe e te ouve. Quando eu digo isso, estou falando o CONDINHO, o Conselho dos Direitos das Mulheres, né? Que nos recebe. A gente explica o trabalho, a gente diz a que viemos. Mas tem outros que nos recebem e não compreendem, e tem aqueles que não nos recebem. Isso é uma dificuldade. Quando você diz assim, precisamos expandir, aqui em Bauru tem uma juíza que faz esse trabalho. Quem é ela? Lembra o nome? Eu vou Enfim, mas se não lembrar também não tem problema. Mas ela faz, acho que com estagiários de direito, porque ela é professora. Tem o pessoal da prefeitura, o Hugo, ele era ao menos... Hugo é um homem, mas que era coordenador da Secretaria das Mulheres. Sim, entendi. E que eu sei porque eu vim dar um treinamento. Eu e o Flávio Urra, que é o coordenador desse projeto, na nossa instituição. Viemos, conversamos, tinha profissionais
de Presidente Alves e de... Não é Arealva. Arealva, minha Arealva. Isso. Sou de Arealva, sou arealvense. Tinha né? gente nesse dia, tinha gente lá. Tá. Então, amanhã eu estarei em José Bonifácio. Tá. O mês passado eu estive em Promissão. Uhum. Então, onde a gente é convidado, a gente vai. A gente vai. Para poder instituir, para poder disseminar a ideia. Exatamente. Me responda o seguinte, por que medida protetiva? Já vamos, né, vamos encaminhando para o fim, porque eu tenho algumas perguntas muito sensíveis para fazer para você. As mulheres passam por esse tipo de violência. Vamos só instituir a cadeia para a gente não... ou estabelecer novamente o raciocínio. É a agressão, a saia mais comprida que vem, é a piadinha, é a desqualificação humana da mulher, aí de repente vai aumentando, vira um xingamento, depois vira uma pegada forte no braço, depois vira um tapa, aí depois vira um soco, aí depois vira um tiro, e aí a gente sai, a gente vai até, né, do mais leve, digamos assim, até a situação mais séria, que é o crime contra a vida. Num certo momento, a mulher percebe isso e ela vai buscar apoio. E ela tem uma ferramenta chamada de medida protetiva. Ela precisa registrar o boletim? Tem que registrar. Ok, mas o que nós podemos fazer? De que maneira a gente pode melhorar isso? Porque hoje, professora, a mulher que busca essa ferramenta, e aí eu preciso buscar a minha experiência empírica, ela busca essa ferramenta. O assassino não respeita. Aquele mesmo homem que começou lá atrás dando uma saia comprida para ela vestir e substituir aquela que estava acima do joelho, é aquele mesmo que esfaqueou ou deu um tiro. E ela busca esse mecanismo achando que estará protegida. Como é que a gente pode melhorar isso para que efetivamente ela funcione? Então, a medida protetiva, aliás, a pergunta que você fez, eu faço para você. Por que não funciona? Sabe? Por que não funciona? Eu já conversei isso com os juízes. Posso responder como jornalista? Eu acho que falta um aparato. Eu acho que falta um mecanismo para que a mulher ela possa, eventualmente, buscar apoio ao se sentir ameaçada. Alguns lugares tem a Patrulha Maria da Penha. Funciona. Alguns lugares tem o botão no celular. Ai, como é que chama? É um aplicativo no telefone, que a mulher aciona e a polícia vem. Mas cidades muito pequenas, não vai. Pensa que não vai ter isso. Tá. Não vai ter isso. Bom, o que alguns juízes já falaram para mim? Mas eles me chamam de professora. Tá? Mas, professora, ela vem pedir a medida protetiva e no dia seguinte ela vem pedir para retirar. E agora não pode mais. Né? Eu acho um argumento sem consistência, porque aquelas que mantêm e que vão levar uma outra vida em decorrência ou por causa daquilo que estão passando, elas acabam sendo assassinadas com a medida protetiva na mão. Ou então, ela começa a abrir a porta para o sujeito vir, sabe por quê? Porque não foi tão dolorido assim, porque não foi tão grave assim. Na medida que a gente se afasta no tempo, isso eu aprendi na Casa Abrigo, na medida em que elas se afastam no tempo e no espaço da situação de violência, parece que aquela situação que era tão grave, parece que ela não era mais tão grave assim. E aí elas acabam sendo assassinadas. Exatamente. E aí elas acolhem. Por quê? Porque ele não tem onde dormir, está dormindo na rua, porque ele está passando frio, ele não tem onde comer. E nós, mulheres, somos as cuidadoras do mundo, por cultura. Então, veja bem, quando eu digo para você que se a gente tivesse, os operadores do direito, né, da legislação, tivessem a ótica de gênero, e aí entender que essa mulher que vai no dia seguinte pedir a retirada da medida protetiva... Ela não pode. Só impedir. Não, assim, aí que não tem que dar mesmo. Entendi. Não tem que retirar. Ou ela está sendo coagida... Não tem que retirar, tá. Ou ela está sendo coagida, sabe? Ou ela está nesse movimento das mulheres de reconhecer a sua inferioridade e a sua dependência
e que precisa daquele homem dentro de Quando ela vai casa. pedir para retirar, ela acaba retirar. assumindo isso. Entendi. Então, as coisas têm que ser analisadas. Não é assim, e daí, quando tem muitos casos de mulheres que pedem a medida protetiva num dia e no dia seguinte vai pedir para retirar, esses muitos casos parece que vira uma... Como é que a gente protege? Medida protetiva não adianta. Como é que a gente protege essa mulher, professora? Com educação. Nós precisamos estudar. Mas aí acho que seria a longo prazo. Hoje, o que a gente poderia fazer? Melhorar o aparato? Ser caso da Polícia Civil, da Polícia Militar, da assistência social, junto com o trabalho de psicologia, junto com a Casa-Abrigo. Nós precisamos potencializar isso. Claro, porque assim, trabalhar de maneira... em rede. Em rede. Porque de maneira imediatista, as mulheres hoje estão morrendo com as medidas protetivas nas mãos. Exatamente. A maneira de protegê-las seria melhorar o aparato no entorno? Sim. E aí estamos falando de civil, militar, da assistência social, do vizinho, da OAB. vizinha, da OAB. Seria esse o caminho? Melhorar, o ideal seria fazer funcionar. Funcionar. Está precisando de vontade política, iniciativa política, para potencializar. Porque a regra, o embasamento jurídico, meio capenga, precisaria ser melhorado, mas ele está aí. Existe a garantia desse amparo, ele só não funciona. A amiga entende assim? Sim, precisamos de políticas públicas eficazes. Precisamos de recursos para políticas voltadas para as mulheres. Você sabe qual é o orçamento da Secretaria de Política para Mulheres do Estado de São Paulo? Eu não tenho valor exato, mas deve ser, enfim. Não, suponhamos que nós soubéssemos qual é o valor exato. Tá. Esse valor foi transferido, logo no governo do Tarcísio, foi transferido, não sei se foi para transportes, saiu no jornal. Naquelas movimentações orçamentárias, tirou daqui e pôs lá. Isso. Entendi. Professora, é uma das últimas perguntas, não é a última, porque eu ainda preciso das suas considerações finais. Como é que o Estado chega antes? E vou pontuar algumas ações que eu tenho visto. Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast no dia 5 de março. Hoje, eu noticiei na Record uma ação da Polícia Civil de Botucatu que retirou armas de grosso calibre de um homem que estava respondendo, que ele foi acusado de violência doméstica. Entendo que essa é uma maneira de o Estado chegar antes. Tirou 2 pistolas e um fuzil 5.56 com mira telescópica. Então, o Estado chegou antes. Ponto para o Estado. Tivemos agora, exatamente hoje, nesse mesmo dia 5, a gente teve uma grande operação para prender homens que têm, eventualmente, algum tipo de dívida com o nosso sistema, exatamente por causa de violência doméstica. Então, beleza, aí o Estado está chegando antes. O que nós podemos fazer? Como é que o Estado chega? É potencializar esse tipo de ação? É monitorar mais? O que nós podemos fazer? Sim, e como eu disse, a gente chega antes. Eu não vejo outro caminho a não ser com educação. Sabe? Educação de meninas, educação de meninos. O que é esse tal de Red Pill? O que é isso, gente? Eu vivi para assistir isso. Eu não podia ter morrido antes, ia morrer mais feliz. Sim. Sabe? Então, nós estamos remando contra a maré. Enquanto a gente está aí, o Estado, mesmo que uma pequena parcela, recolhendo as armas, a gente num processo de responsabilização de homens, um processo de acolhimento das mulheres, fazendo tudo isso, tem um movimento muito forte de disseminação de ideias e comportamentos de meninos, de adolescentes, com ódio às mulheres. Que é esse exemplo que você deu agora há pouco. Acho que os meios de comunicação poderiam ser um pouco mais generosos com as mulheres. Estamos tentando, viu, professora? Eu, pelo menos nas tribunas em que eu tenho a liberdade, e aqui isso aqui é o ponto, né? Porque eu trabalho para 3 veículos de comunicação. Trabalho para a Record, trabalho para o JCNet e para a 96 FM. E lá, ou nesses veículos de comunicação, eles têm os interesses, as posturas editoriais que são muito maiores do que eu. E eu tenho que respeitar.
Mas aqui não. Aqui a liberdade é irrestrita, ela é total, ela é plena, ela é absoluta. Então aqui eu falo a linguagem que eu quero falar, a linguagem que eu aprendi a falar. Então aqui nós temos essa liberdade. E aí, diante disso que eu estou dizendo, eu queria que a amiga fizesse as suas considerações finais, mas considerando que a longo prazo precisamos dessa educação. Mas agora, nesse exato momento, tem mulheres morrendo. Tem. E a amiga sabe muito bem disso. E aí nós precisamos de casas-abrigo, centros de referência. Investimento. Investimento. Parece que não tem mágica, né? Precisamos de investimento, precisamos de polícia olhando. Polícia E quando eu civil digo casa-abrigo, é assim, com política de abrigamento e desabrigamento. Né? Isso é premente, teria que começar para anteontem. Faz parte do mesmo programa, sabe? Política de abrigamento e desabrigamento são dois movimentos de uma coisa só. Né? Senão não funciona. Não funciona. Então, para finalizar, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Colin, de estar aqui. Posso dizer uma coisa com sinceridade? Você é aquele tipo de entrevistada que quando a gente termina a entrevista, a gente sai, e raro isso, viu? A gente sai um pouquinho melhor do que quando chegou. Tenha certeza disso. Que bom. Então, o que eu queria dizer é que nós estamos às vésperas do 8 de março. O 8 de março, desde o início do século XX, ele é comemorado. Começou... Faz uma tragédia também. Cada país... Aquela história não é bem assim. Não é diferente? Não, é mais... Quer contar? Não, é muito longo? Não dá tempo. Tá bom, tá tudo bem. Mas, de qualquer forma, existiram em vários momentos, em vários países, né, várias localidades, um esforço de dar visibilidade à luta das mulheres. Né? E com o tempo, se chegou à conclusão de que seria 8 de março. Tá. Né? 8 de março, em princípio, é para a gente celebrar, para nós mulheres, para a sociedade celebrar as vitórias, as conquistas, os rompimentos que as mulheres fizeram com a ordem estabelecida, a quebra de correntes. O 8 de março é para isso. O 25 de novembro é o Dia Internacional pela Não Violência, de luta pela não violência às mulheres. Mas o que nós estamos fazendo hoje? 8 de março, que é para celebrar as nossas vitórias, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando de violência contra mulheres. Entendi. Uma menina, uma adolescente, uma jovem em Copacabana que é estuprada por quatro meninos. Uma mulher que é arrastada na avenida, assim, a céu aberto, numa avenida de movimento, como se fosse um... É triste. Nem cachorro a gente faz isso. É triste. Então, que vitórias a gente tem que celebrar no 8 de março? Então, a gente tem que ocupar o 8 de março falando de novo, por favor, não nos matem. É esse o recado que você gostaria de deixar? Por favor, não nos matem. E dizer ainda o seguinte, que mulheres, minhas companheiras de existência, não se submetam a qualquer tipo de violência. Denuncie, procure ajuda. É isso. Deixa eu lhe pedir, então, as considerações finais. Calma que não acabou ainda. Ah, não? Não, que eu só quero pedir... mas eu quero provocar suas considerações. As considerações. Eu queria provocar, dizendo o seguinte, que acho que faltou você chegar naquele ponto, né? Lembra que a gente interrompeu lá atrás? Para já, né? Faltou você dizer, e aí eu queria que você elaborasse as suas considerações finais, da professora, que tem um currículo invejável sobre todos os ângulos, da assistente social, que virou socióloga, professora universitária, que veio parar em Pirajuí. Então, quem é? Quem é essa professora? Que se descobriu mulher lá atrás. Então, parece que no momento em que saiu deixou de ser freira. 1994. Não, acho que o deixar de ser freira foi uma coincidência, porque eu poderia trabalhar com mulheres sendo freira, né?
É que a vida me colocou nesses caminhos. Mas eu estava dizendo que quando eu conheci a teologia feminista, eu comecei a enxergar as mulheres na vida, na sociedade. Olhar para as minhas colegas, são mulheres, olhar para mim, são mulheres. O que significa isso? Para além de ser mãe, para além de ser filha, para além de ser uma funcionária, para além das funções sociais, nós somos mulheres, nós somos pessoa, nós somos sujeito de direito, com vontades, com desejos, com pensamentos próprios. Nós pensamos. Precisam ser protegidas. Tem que ser protegidas. Você fez uma pausa dramática agora. Porque se eu concordar com você que nós temos que ser protegidas, eu vou estar confirmando que nós somos vítimas. Exato, que nós não somos suficientemente adultas para nos proteger, sabe, parece que a gente não sai da infantilidade. A gente protege criança, porque criança ainda não tem o seu amadurecimento. Estamos muito longe desse porque, embora você tenha a vivência que tem, dá para perceber que você tem um modelo, que é o modelo a ser buscado sempre. Diante da realidade que a gente vive hoje, desse modelo que você tem como sendo ideal, a gente está muito distante? Estamos. Mas é possível chegar Claro, eu trabalho para isso todos os dias. Eu acredito nisso, eu acredito que nós, mulheres, vamos nos emancipar. A ponto de nem precisar ser protegida. Porque não vai precisar de proteção. Tá. Eu entendi você. Entende? Assim, não é que a proteção é ruim. A proteção, ela é uma coisa... O cuidado é bom. O cuidado é bom. É uma via de mão dupla. O cuidado, porque o cuidado envolve afeto, envolve dedicação. A proteção envolve poder. Pode envolver tudo isso que eu falei, mas tem poder envolve também. Poder, sabe? E nós precisamos nos emancipar. Para que haja só o cuidado e não a proteção, é isso? E para que a gente se sinta e se reconheça e seja reconhecida como pessoas adultas e não como infantis. Nós não somos infantis. Nós não somos crianças. São de cuidado, não proteção. Obrigado. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. O espaço está aberto sempre. Obrigada. Aliás, nós vamos tentar expandir de um jeito bem poderoso aí essas coisas que a amiga tem. Faça o favor de contar para todo mundo que precisa se trabalhar com os homens. Ah, entendi. Já vamos fazer isso. Nós precisamos conversa, e é o judiciário que tem que... Avançamos, né? Avançamos. Tá vendo o horário? O judiciário, né? Por favor, a gente precisa de vocês. Entendi. É alguém na rede fundamental. Obrigado. Colinho, um prazer conhecer você. Ao doutor César, o meu agradecimento ele por te colocar em contato. É ele que armou tudo isso, né? Obrigado, querido. Obrigada. Viu? Obrigado pela aula. Beijo no coração. É o tipo da entrevistada que a gente bate um papo e avançamos, hein? 1h20 de papo. Agora eu a gente estava inspirado. Meu Deus do céu, ainda vai para Pirajuí depois dessa gravação. Trabalhar com Turma, é isso. Nos atrevemos aqui, é desse jeito, né? A gente não sabemos até quanto tempo vamos durar. Mas o que a gente tem convicção é disso. Esse espaço aqui, ele é disruptivo. Ele é para sair da caixinha. Ele é para avançar em detalhes até então quase que nunca atingidos, principalmente pela imprensa considerada a imprensa hegemônica. Então a gente tem essa finalidade. E detalhe, nada contra a imprensa hegemônica, porque eu também faço parte dela. Dito isso, ponto final. É mais essa edição do E aí, Colinho. Muito obrigado.
pelo carinho da audiência, preferência. Espero, acima de tudo, que você tenha gostado. É como se fosse uma aula. A gente teve hoje aqui uma aula. E a gente espera que isso se propague. Porque aulas assim, elas são raras. Tchau, pessoal! Até sempre! O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto.